Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, ele cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, no tanque do enviado. Então o homem cego foi, lavou-se no tanque do enviado e, ao lavar-se, recobrou a visão e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo e que estavam também no templo, e os que tinham visto descer até o tanque de Siloé, o tanque do enviado, e subir com alegria, todos os que o conheciam a vida inteira entraram em estado de perplexidade e perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas desde que nasceu? Uns diziam: é ele sim. Outros diziam: não, mas é a cara dele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu, sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como então te foram abertos os olhos? Como tu agora vês? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos com o lodo e disse-me: vai ao tanque do enviado e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde ele está então agora? Respondeu aquele que antes fora cego: eu não sei. Levaram, pois, aos fariseus aquele homem que antes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez lodo, um grande trabalho, fazer um lodinho, e aplicou nos olhos do homem, que ficou imediatamente curado. E os fariseus queriam reclamar desse trabalho em dia de sábado. Portanto, os fariseus, por sua vez, vieram e perguntaram como é que ele chegara a ver, porque todos sabiam que ele era cego, cego, cego. Ao que o homem lhes respondeu: foi o homem que aplicou lodo aos meus olhos, saliva com poeira do chão. E eu fui, conforme ele me mandou, e me lavei no tanque de Siloé e estou vendo. Já repeti isso, já é a terceira vez. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem que curou este aqui não é de Deus, não é de Deus. Porque não guarda o sábado, fica fazendo milagre, cura no sábado, cospe no sábado, faz laminha no sábado, aplica no olho de cego que fica vendo. Esse homem não é de Deus, está transgredindo a vontade de Deus. Assim diziam os fariseus. Outros diziam: como pode, no entanto, um homem pecador fazer tamanhos sinais? E então houve divisão entre eles e discussão, polêmica. De novo, perguntaram ao cego:
instaram com ele: que dizes tu a respeito desse homem que te curou, visto que ele te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu o homem que fora cego. Que é profeta, no mínimo isto, um profeta. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais em casa, de modo que os pais foram escoltados até ao templo onde este inquérito acontecia. E foram interrogados, a saber: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? O que aconteceu com ele? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e com certeza nasceu cego. Mas não sabemos como ele vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Já tem 40 anos ou mais. Isto disseram os seus pais porque estavam com medo dos judeus religiosos ali do templo, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, fosse imediatamente expulso de todas as sinagogas, comunhões e pertencimentos. Por isso é que disseram os pais do homem que antes fora cego: ele idade tem, interrogai-o, porque estavam morrendo de medo de serem expulsos de tudo. Então, chamaram pela segunda vez oficialmente o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador, esse que tu dizes que te curou. O homem que fora cego, no entanto, retrucou: se ele é pecador, sinceramente eu não sei, eu não estou nem aí. Uma coisa eu sei: eu era cego, e agora eu vejo. Só isso. Perguntaram-lhe então: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: eu já vou-lo disse. Já repeti muitas vezes e não crestes, não atendestes ao que eu disse. Por que quereis ouvir outra vez? Que tara é essa em ouvir a mesma coisa? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? É mais fácil, procurem-no. Então, os fariseus, os judeus religiosos, o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu. Mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este aí não sabemos de onde é. Não tem pedigree que o autorize. Respondeu-lhes o homem, o que fora cego: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. De onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Eu não sei onde ele nasceu, mas sei de onde ele é. Ele é de Deus e veio de Deus. Vocês podem não saber mais nada a respeito dele, mas isso vocês têm que saber. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Continuou o homem que antes fora cego, dizendo, e prosseguiu: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença como eu. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Olhem para mim. Mas os religiosos retrucaram: tu és nascido todo em pecado e ousas nos ensinar a nós?
e então o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, foi atrás dele e, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Crês tu, tens tu essa esperança de que a humanidade será visitada por Deus mesmo? E ele respondeu e disse: quem é esse Filho do Homem para que eu nele creia? Quem é essa manifestação do homem dos homens? Quem é esse Cristo para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é esse que está aqui que fala contigo. Então o homem que antes fora cego afirmou: ah, eu creio, Senhor. E o adorou, e o adorou. Prosseguiu Jesus e disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e a fim de que os que dizem que veem, se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Acaso nós também somos cegos? Perguntaram os religiosos fariseus. Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum, porque o homem é julgado pela luz que tem, e não pela luz que não tem e nunca teve. Mas porque agora vós dizeis: ah, nós vemos, nós sabemos, nós entendemos, nós enxergamos, então eu vos digo que subsiste e prevalece o vosso pecado, porque quem vê tem que enxergar, e vocês dizem: nós vemos, e são cegos. E são cegos, e são cegos.